Os demais eu peço que tome seu assento. Podemos ler agora? Você encontrou na sua Bíblia? Achou mesmo. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso é uma ordem, tá, gente? Isso é uma ordem para o povo de Deus. Ele fala assim, ó: seja a atitude, versículo 5 de novo, tá? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E o que foi que ele fez? Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Você pode fechar seus olhos um instante? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. O meu desejo nessa noite é que a tua igreja compreenda e que o Senhor venha revelar ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor quer para a gente no dia de hoje. Que o teu Espírito Santo possa, ó Deus, fortalecer a nossa fé e nos ensinar a andar contigo dia após dia, na tua presença. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, deixe sua Bíblia aberta aí, por favor. Eu quero trazer para vocês hoje uma mensagem que ela foi ministrada aqui na Viva Fé em 2019, lá no começo de 2019, faz um tempão. Não era nem aqui, eu acho que era lá no Coqueiro ainda, a igreja. E você sabe, né, que mensagem é igual música. Eu me peguei ouvindo Shirley Carvalhais, vê se pode um negócio desse. Daquelas do tempo do disco ainda, aquelas antigas lá. Mas quando dá uma recaída, né, Antônio, na gente. Eu estou ouvindo Shirley, né? E lembra de Marcelino só canta a música de Shirley. Mas olha só, então, a mensagem é igual a música, tem aquelas músicas antigas, né, que você fala assim, rapaz, esse hino, eu não esqueço quando eu converti, eu tinha uma pilha de CD de forró, tudo pirata, aí eu vendi todos os meus piratas, deu para comprar só um CD de crente. Aí eu fui lá, comprei, e era um CD da Shirley, era um vermelhinho da Shirley ao vivo, né? Mas nem lembra, ó, tá vendo? E olhe que é antiga esse CD, hein? Shirley, na Rio Sampa, ao vivo. Na verdade, a gente só gostava de uma canção, mas tinha que comprar o CD todo, né, Léo? Porque era só a música que queria ouvir, e a gente ficava ouvindo a mesma música o tempo inteiro, aquela mesma música ali, aí você olhava para o CD e tinha um buraco naquela faixa ali. Então, as músicas, elas marcam a vida e a gente às vezes fica relembrando, recordando algumas coisas. Assim são as mensagens, elas vão e voltam, e você... tanto é que os profetas, eles sempre relembravam mensagens que o povo já tinha ouvido antes. Jesus fez isso, ele falou assim, ó, vocês lembram, bem falou Isaías sobre vocês. Então ele sempre recordava aquelas mensagens. E essa semana eu achei um livro físico, porque eu tinha ele só em PDF, do senhor, um coroa, um velhinho, que me inspira muito, né? Ele é daqueles velhinho bruto. Já ouviu falar? Já viu algum coroa bruto? Assim, aquele jeitão bem duro, mas ao mesmo tempo simpático. Aí você ri, você chora junto com ele. Então, o nome dele é Leonardo Ravenhill. E os livros dele, tem material dele no YouTube, ele faleceu lá na década de 80, mas foi um homem que marcou a história da igreja, década de 70, 80, 90 ele faleceu já bem velhinho, mas um grande homem de Deus. Só que, assim, a mensagem dele ele não seria aceito em muitas igrejas hoje no Brasil, mas seria aceito no céu, isso é o que importa. Porém, assim, ele me inspira muito. E o que acontece? Eu estava relendo esse livro, agora físico, no papel, que dá para você cheirar, você riscar e tudo mais. E aí eu lembrei dessa mensagem, eu disse, meu Deus, eu queria rever isso aqui, e queria ensinar isso aqui de novo à igreja. Então, por favor, não é indireta para ninguém, porque isso aqui foi escrito em 2019, tá? Eu só acrescentei algumas coisas aqui, e eu quero trazer esse ensinamento para a igreja novamente hoje. É um novo tempo, uma nova história, 5 anos se passaram, o tempo passa rápido, e você não percebe, minha gente, o sol está se pondo, e você não percebeu. E Jesus falou, a gente tem que trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Então, olha que interessante aqui. O apóstolo Paulo falou o seguinte, ele disse, olha gente, seja a atitude de vocês a mesma atitude de Cristo.
E qual foi a atitude dele? Resumindo, ele tornou-se servo. Mesmo sendo Deus, ele se fez servo. Ele na NVI diz que ele tornou-se semelhante aos homens, ou seja, ele deixou a sua glória, tornou-se semelhante a homens. Eu ensinei isso aqui há um mês atrás, acho uns 2 meses atrás, eu vou repetir para você poder não esquecer. Existem dois tipos de Jesus na Bíblia que são totalmente diferentes. Você tem aquele Jesus que, o cordeirinho que veio aqui, pisou na terra e passou todas aquelas situações que a gente está cansado de ver, de assistir, de ler. Mas tem um Jesus que depois que ressuscitou, lá em Apocalipse capítulo 1, João vê o Jesus e vê e fala assim, espera aí, esse é diferente. Tanto é que a primeira atitude dele é cair. João cai como morto quando dá de cara com Jesus. Porque enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele estava despido, vou usar essa palavra, despido da sua glória. Mas agora ele está revestido de glória. Ele tomou de volta, aliás, não tomou de volta, né, que ninguém roubou dele. Mas ele tomou posse da sua glória novamente. E aí quando a gente chega lá em Apocalipse 1, quando João vê o homem, ele cai prostrado. Sabe, Paulo quando vê, tomba, cai, vai ao chão, porque a glória dele é muito poderosa. E, meu Deus, eu fico, mas como que ensinar para a igreja o que é a glória de Deus? E aí teve um escritor que ele escreveu algo a respeito disso. Se eu lembrar o nome dele, eu vou honrar ele aqui, eu esqueci o nome do escritor. E ele usou aqui uma analogia que, eu digo, isso aqui a igreja vai entender. E eu ensinei isso aqui há um tempo atrás, vou ensinar novamente a você. Qual a diferença de Jesus em glória, o Jesus glorificado e o Jesus homem, Jesus humano? Bom, quem já viu aqueles filmes antigos vai lembrar. Imagina lá naquele tempo que não existia televisão, nem foto, nem internet. Então você só conhecia as pessoas ou vendo pessoalmente, ou um quadro pintado, ou coisa do tipo. Então era muito difícil você reconhecer as pessoas naquele tempo. Eu acho que eu até usei aqui o meu figurante ilustre, né, que é o Antônio. O Antônio, eu sempre uso a figura do Antônio. E imagina que naquele tempo nós tínhamos ali o rei Antônio. Antônio III, né? Antônio II, porque tem o Arthur, né, que é o pai, o rei Antônio Arthur II. Então você imagina o rei Antônio em seu palácio. Ele vai estar ali constantemente com a sua coroa, com as suas vestes de rei, sentado no trono, julgando pessoas. E todo mundo que olha para o Antônio, vê o Antônio em sua glória. Ele está coroado, ele está ali cercado de majestade. Digamos que o Antônio resolveu fazer uma excursão no centro da cidade. Ele fala assim, eu vou sair do palácio hoje, e eu vou lá no centro. Olha como é que os reis se movimentavam naquele tempo. Era uma estrutura enorme. Primeiro alguém ia na frente anunciando que lá vem o rei. O rei não ia sair na rua de todo jeito, de bermuda, descabelado. O rei ia se preparar para esse momento. Então ele saía em público, geralmente escoltado por seus soldados, com toda uma estrutura. E aquele rei, as pessoas estavam vendo ele em sua glória, ou seja, com toda a sua autoridade e seu poder naquele momento. Então diriam, ali vem o rei Antônio II. Olha como ele é bonito. Olha a carruagem dele, né? Olha os guarda-costas, os soldados ao redor dele, porque agora ele está ali em toda a sua glória. Agora você imagine que amanhã é feriado e o rei Antônio II diga assim, eu vou dar uma volta na rua, mas para ninguém perceber que eu estou lá, eu vou sem coroa, eu vou sem as roupas reais, eu vou usar uma roupa comum, e eu vou sair pelos fundos do palácio para ninguém me ver, eu vou tomar um açaí lá no centro da cidade. E ali o rei sai, ninguém nunca tinha visto foto dele, ou nunca tinha visto ele dificilmente reconheceria. Ele sairia, andaria na cidade, saía, voltava e ninguém percebia. Por quê? Porque ele não estava ali em seu momento de glória. Não, ele estava em um momento comum. Então, ali você tem a diferença de um rei em toda a sua glória e de um rei sem a sua glória, sem o glamour, sem aquela estrutura. O Jesus que aparece em Mateus, Marcos, Lucas e João, ele não está em glória. É por isso que Paulo diz que nós o veremos em toda a sua glória.
Mas quando João vê ele lá em Apocalipse, o negócio é diferente. E João fala, peraí, que homem é esse? Os olhos como chama de fogo. O homem, os cabelos dele é especial. Ele está muito diferente. Quem é esse homem? É o Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que agora ele está revestido de toda a sua glória. Aqui você consegue ter uma dimensão do que é ver Jesus em glória e o Jesus humano que esteve conosco aqui. E Paulo fala assim, ele se despiu, ou se esvaziou da sua glória, tomou forma humana, veio para cá e passou o que todos nós passamos. Porque a Bíblia fala que ele foi provado em tudo que você imaginar, ele foi provado. E ele venceu. Ou seja, nós também podemos vencer, igreja. Agora, nós estamos em um tempo, igreja, onde Jesus nos ensinou a ser servos, mas nós estamos em uma geração que tem mais desejo, mais prazer em ser uma celebridade do que em ser um servo. Ok? Então o tema da mensagem de hoje é servo ou celebridade, quem é você? Porque não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você é um servo, ou você é uma celebridade. Nunca na história da humanidade se teve tanto dublê de rico. Você abre as redes sociais, você fala assim, nossa, como esse povo não para em casa? Que coisa boa, que povo chique. Agora, sabe o que eu acho interessante? As pessoas, elas sempre vão mostrar para você os melhores momentos da vida dela. São só um flash de 1 segundo em um dia de 24 horas. Por isso não se iluda muito. Mas há uma cultura de celebridade nas pessoas. Estamos em um tempo das pessoas estão fazendo tudo para chamar a atenção. Tudo, vale tudo por uma curtida. A tendência está cada vez mais, é daqui para pior, como diria o poeta, daqui para frente é só para trás. Então a ideia é que vá piorando dia após dia. Só eu que estou percebendo isso ou vocês estão vendo isso também? Não, eu estou falando, gente, a gente falou isso aqui 5 anos atrás. Nem existia TikTok naquele tempo. nem existia coisas piores naquele tempo. E a coisa já estava louca. A situação, sabe, as pessoas estão fazendo de tudo para chamar a atenção. E eu quero trazer aqui uma diferença de servo e de celebridade, que eu quero que você se identifique de que lado eu estou, de que lado você está. Quem quer ir comigo nessa viagem? Diga amém aí, por favor. Ok, fica com raiva de mim não, tá? Amanhã é feriado, vai lá. Ó, a primeira diferença de um servo e uma celebridade é que o servo, ele é uma pessoa humilde. Já a celebridade, ela é soberba. Todo servo, toda pessoa com espírito de servo, com desejo de ser servo, ela é humilde o suficiente para amar pessoas, para tratar com pessoas, para lidar com gente, que é a obra-prima. Deus ama gente, então a gente tem que amar pessoas também. Isso, até aquela que você está pensando, tem que amar também. Não tem como você fugir. Essa outra também que você lembrou. Isso, ó, o Espírito Santo revelou na hora aí. Até fulano, você tem que tratar bem, tem que amar, tem que dar bom dia pelo menos. Ou seja, o servo, ele tem sobre si a humildade. Olha para Jesus, o homem, aliás, o Deus, criador do céu e da terra, agora fala assim, eu vou lá, eu vou viver como eles vivem. Ele andou por aqui, ele sentiu fome, teve medo, ele cansou, ele teve experiências, como nós temos inúmeras experiências. Olha que interessante, isso é uma questão de humildade. Humildade não tem a ver com pobreza, a gente costuma comparar, né? Humildade com pobreza, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Humildade está dentro, tem tanto pobre enxerido, já viu? Orgulhoso, tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a gente fala assim, humildade, é tão humilde o bichinho, não tem nem onde morar, tem nada a ver não, irmão. Não, o que tem de gente aí que só tem o CPF. E se pudesse, atropelava você de pé mesmo. Né? Se pudesse, passava por cima de você. Não tem nada a ver com posição social. Do mesmo jeito que tem pobre que é orgulhoso, tem rico que é humilde, e vice-versa. Tem rico que também, se pudesse, ia para Marte e ficava por lá mesmo, para não dar atenção a ninguém. O orgulho é algo que está dentro do ser humano, independente da sua classe social. Agora, humildade é você, mesmo podendo, mesmo tendo condição, você reconhecer que há pessoas que estão em uma situação inferior a você, mas você reconhecer que você pode ser bênção na vida daquelas pessoas.
É o Jesus que, mesmo sendo Deus, ele pega um balde, uma bacia com água, tira a roupa, porque o texto fala que ele tirou a roupa, amarrou uma toalha na cintura e vai lavar os pés daqueles mala, porque pensa numa raça complicada, aqueles 12. E ele vai lavar, até o pé de Judas ele lavou. O que é... Gente, mas é bonitinho lavar o pé, né? Aquilo é serviço de escravo, gente, naquele tempo. Mas ele chega ao ponto de dizer assim, eu vou lavar o pé de vocês. Aí Pedro fala assim, sempre tem que ter um no meio, né? Dizer, o meu você não lava não. Não, que é isso, jamais deixarei. Eu acho interessante esse diálogo de Jesus com Pedro, sabe, o tempo inteiro. A gente está estudando isso no G6 e é bom, a gente ri, a gente chora. Porque Pedro fala assim, quando Jesus está lavando lá, Mateus, né, vai lavando, Tiago, João. Aí chega Pedro fala assim, o meu você não vai lavar não, de jeito nenhum, eu não mereço. Aí Jesus fala assim, ô Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim, então lava a cabeça também? lave tudo. Pedro é 8,80, sabe aquele cara sempre exagerado? Aí ele falou, não, precisa não, Pedro, só o pé tá bom, o pé basta. Gente, para pensar, o Deus de toda a terra se inclinando para lavar o pé até do Judas, que ele sabia que na noite seguinte aconteceria o que aconteceria. Aliás, naquela mesma noite, né, entregaria ele. O nome disso é humildade. É você saber que mesmo as pessoas desejando mal a você, ou querendo o seu mal, havendo condição, você fará o bem àquelas pessoas. E você será bênção para aquelas pessoas. Sabe por quê? A Bíblia me ensina que eu não devo pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E quando alguém te faz o mal e você devolve o bem àquela pessoa, ela fica arrasada com você. Ela fala, como é que pode? Eu faço tanto mal àquela pessoa. Eu já botei até veneno para o gato dela morrer. E ela continua me amando. Como é que pode? Eu já criei um perfil falso e fico lá infernizando a vida dela lá no Facebook. E ela só faz o bem a mim. O que está acontecendo com essa pessoa? É porque Jesus habita nela. Ela mudou de vida. Ela é nova criatura. Ela já morreu. E morto pode ofender, que ele não liga não. Pode chegar para o morto e dizer assim, ei, está feio. Ele vai estar lá caladinho. Vai continuar calado. E a Bíblia fala que você já morreu para o mundo. Você agora é nova criatura. Então pode zombar do morto que ele não liga. Pode xingar ele que ele não vai ligar. Porque ele já está em outro. Ele partiu para outra realidade. Essas coisas, essas ofensas não ferem mais a ele. Sabe por quê? Ele agora é nova criatura. Agora, gente, toda pessoa com espírito de celebridade é soberba. Sabe, ela se acha. Quando eu falo ela, é ela e ele, tá, gente? É porque... Por favor, não me atrapalhe, não. É aquela pessoa que ela... Você fica assim, meu Deus, como é que pode, escritura, Jesus? É de Surubim. Coloca no perfil assim, Recife. Tu nasceu em Surubim. A parteira que fez o parto. Sabe? Morou 2 meses em Recife, aí nasci na capital, sou da capital. Não, você é surupinense, deixa de ser chato. Gente, a gente quer isso, soberba, sabe? Orgulho. E sabe qual é o problema do orgulhoso? É o seguinte, ó, Tiago 4,6 diz que Deus resiste ao soberbo. Põe aí, David. Tiago 4,6. Olha o que acontece com o orgulhoso. Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Ei, orgulhoso, vai bater de frente com Deus, porque ele se opõe. Eu acho que foi hoje ou foi de ontem, 1 minuto com Deus sobre isso aqui. Quem deixa o orgulho entrar no coração, arrumou uma encrenca com Deus, porque Deus vai se opor a você. Ele vai lutar contra você. Aí eu te pergunto, você quer arrumar uma encrenca dessa? Você vai lutar com Deus, é sério mesmo. Agora, ou seja, o orgulhoso, Deus bate de frente com ele. Mas o humilde, Deus honra, Deus dá graça. Escolha o caminho da humildade, é a melhor coisa que você pode fazer. Você pode ser lindo como for, pode ser o melhor profissional da área, pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, o melhor em tudo. Mas tem uma coisa, eu te garanto, tem gente melhor do que você. Então não pense que o que você tem é simplesmente seu. A Bíblia fala que todo dom vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Foi Deus quem deu, então honre a Ele, agradeça a Ele. Se você se olha no espelho, você se acha, você fala assim, nossa, até o espelho sorriu para você. Diga assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Não deixa eu me orgulhar não. Sabe por quê? Porque o orgulho
precede a queda, diz a Bíblia. E Deus se opõe aos orgulhosos. Não tem uma pessoa na Bíblia que foi envenenado pelo orgulho para terminar bem. Só terminou bem aqueles que se converteram. Um dos maiores reis que o mundo já viu chamava-se Nabucodonosor. O cara era fera. Ele fez coisas que até hoje está aí. É a 7ª maravilha do mundo. Ele governou a Babilônia assim com mãos de ferro. O cara foi louco. Chegou um dia que ele falou assim: está vendo isso aí? Foi tudo eu que fiz. Essa grandeza. Ele olhou para a grandeza do reino dele e falou assim: fui eu quem fiz. Eu sou forte. Eu sou poderoso. Aí Deus olhou assim e falou: como é que é a história? Repete. Como é que é aí? Não, porque meu braço conseguiu essas coisas. Deus disse: eu vou só mexer nos neurônios teu assim. Vou fazer uns neurônios entrar em confusão assim um com o outro, em parafuso. Em uma semana, o rei estava comendo capim. As unhas cresceram e começou a viver como um bicho. Foi Nabucodonosor, agora misericórdia. Foi ele, né? Até eu agora me trabalhei. Eu sei que o cara foi morar no mato, dentro do matagal, como um animal. Ele enlouqueceu, ele ficou louco. Ué, mas não era o fortão? Não era o cara? Não era o bonzão? Não era o bonitão? Lá no mato, meu Deus, que situação horrível para o rei de uma nação. Acredite, lá na desgraça ele teve um encontro com Deus. E ele relata isso, ele falou assim: me restou um pouco de sobriedade. E lá no vale eu reconheci que não há um Deus senão o Senhor Deus de Israel. Lá no fundo do poço, com síndrome de loucura, vivendo uma vida horrível, ele reconhece que a grandeza não vem dele, vem de Deus, que não há poder que esteja na terra que não venha primeiro de Deus. Quando Deus olha e vê o coração de Nabucodonosor quebrantado, Deus fala assim: vou dar de volta tudo que ele tinha antes. Deus pega agora, o mesmo Deus que pegou o homem do trono, colocou dentro do mato, agora pega do mato, bota de volta no trono e abençoa a vida dele para sempre. Sabe por quê? Porque alguém que decidiu reconhecer: grande é o Senhor na minha vida. Eu não sou nada, eu sou apenas servo. Grande é o Senhor. Cuidado, porque o orgulho até hoje continua derrubando pessoas. Quer ver um outro exemplo? Esse aqui deu certo, né? Ou um que deu errado. Tem um outro rei também. Herodes, o nome dele. Herodes era o cara. Eu sei, tirando o fato de que ele perseguia o povo de Deus. Mas vamos separar as coisas. Como político, ele era o cara. Ele construiu coisas que até hoje está aí. Obras que Herodes fez, Herodes o Grande, né? Tanto é que a Bíblia chama ele de Herodes o Grande. Ele construiu cidades, ele edificou coisas que, nossa, foi incrível. Só que ele era tão vaidoso, mas tão vaidoso, e tão orgulhoso, que um dia ele estava fazendo um discurso. Vou falar para o meu povo. O povo se reuniu e começou a fazer um discurso. Está lá no livro de Atos. E Herodes falava tão bonito. Ele tinha uma eloquência. A voz dele era como um trovão. E o povo começou a ouvir aquele homem, irmã Maria, e ficou assim: que voz maravilhosa. Como ele fala bonito. E olha que interessante. A Bíblia fala que quando Herodes ouviu isso, falou assim: eu sou bom mesmo. Eu sou o cara. Eu sou tão bom. Quando a Bíblia fala que Herodes morreu porque não deu glória a Deus, não é porque ele não gritou glória a Deus, não, crente. Presta atenção, vigia. É porque quando alguém exaltou ele falou assim: é mesmo, eu sou bom mesmo. O problema de Herodes foi o orgulho, foi a vaidade. Ele aceitou a glória que era para Deus. E começaram a comparar ele com Deus. Não, isso é um Deus falando, só pode ser. Como esse homem fala bonito? E ele aceitou aquela glória que não poderia ser dele. E a Bíblia fala que Herodes de repente foi, olha o diagnóstico dele, foi comido de bicho. Tem ninguém comendo não, né? É hora do culto, presta atenção aqui. Certamente alguns bichinhos começaram a devorar ele por dentro, de dentro para fora. Não durou muito não, diante do povo Herodes foi consumido de dentro para fora. Sabe por quê? Deus se opõe aos orgulhosos.
mas é o mesmo Deus que dá graça aos humildes. Então, não queira ser apenas uma celebridade, seja servo acima de qualquer coisa. Você pode ser o melhor profissional, você pode ser o mais bonito, o mais belo, o mais forte, o isso, aquilo, outro, mas glorifique a Deus pela sua vida, reconheça que não é por você, é apesar de você, dê graças a Ele em tudo. Amém, igreja? O humilde, ele tem empatia pelas pessoas. Ou a pessoa humilde, né, ela reconhece, peraí, eu sou o melhor da sala, eu sou o mais inteligente da sala, então eu vou ajudar aquele coitado que está tirando 0,5. Então eu sou bom em matemática e tem um tapado do meu lado, eu vou ajudar essa criatura aqui. Ou seja, você tem que ter a humildade de reconhecer, peraí, eu sou bom nisso aqui, então deixa eu ajudar alguém que está com dificuldades, porque se Deus me abençoou, eu posso também ser bênção para outras pessoas. Então, toda pessoa com coração de servo é uma pessoa humilde. Ela ama pessoas, ela ajuda pessoas, ela quer ver as pessoas bem. E toda pessoa com coração de celebridade, ela é soberba, ela é orgulhosa. E se brincar, ela não pisa no chão, ela flutua. Ela, nariz empinado, salto a agulha e segue a vida. Segunda coisa, segunda diferença de um servo e uma celebridade. Vai se identificando aí, crente. Pelo amor de Deus, vamos orar no final, tá? Para Deus quebrar todo orgulho de celebridade. Segunda característica, todo servo, o servo, ele é uma pessoa discreta. Repita comigo, diga discreto. Mas a celebridade faz de tudo para chamar a atenção. Bota, nem que seja uma jaca na cabeça. Mas o que puder fazer para chamar a atenção, a pessoa vai fazer. Gente, pelo amor de Deus, o mercado está cheio disso. Tem agências que trabalham para isso. Tem celebridade que é o seguinte, ela tem que aparecer, porque se não aparecer não dá mídia. Não dando mídia, não vende. Então ela entra em confusão, sabendo que está entrando em confusão, que é para aparecer na mídia, para vender notícia. Eles fazem isso, a gente sabe disso, você lê sobre isso. Tem agências especializadas em empurrar a celebridade em confusão, que é para dar resultado, para dar mídia, para a pessoa ficar famoso, para ele crescer, para ele dar entrevista, blá, 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 para ter a mídia procurando ela. Porque celebridade faz tudo para chamar a atenção, faz tudo por uma curtida. Já o servo, ele sabe ser discreto, mas sem querer, querendo, Deus acaba exaltando ele, porque o coração é de servo. Ih, ficou difícil? A Bíblia fala muito em descrição, em ser discreto. Por exemplo, em Mateus 6, ele fala sobre entregar esmolas. O famoso texto do Sermão do Monte, Mateus 6. E ele diz, quando você for dar uma esmola, não deixe que a mão direita veja o que a mão esquerda está fazendo. Ou seja, seja discreto. Não precisa você divulgar o que você está fazendo. E eu sempre tenho que ensinar isso aqui, tá, gente? Se não é seu, você tem que mostrar o que está fazendo mesmo. Hoje, um ouvinte ligou para mim, um ouvinte do G6, falou assim, um sotaque bem arrastado, o cabra é daqueles goianos do pé roxo mesmo. E parece outro idioma que ele está falando. Olha, pastor, porque eu assisto você toda manhã. Falou assim, olha, eu pensei assim, pelo conversar, eu estou falando com uma pessoa muito simples, né? Deve ser alguém humilde, ele deve estar pedindo uma ajuda para conectar aí no YouTube, deve ser, porque, sabe, mas daqui a pouco, eu falei assim, me fala um pouco aí sobre a tua história aí, a tua caminhada na fé e tal. Rapaz, quando eu me abriu a boca, eu disse, sério, deixa eu sentar aqui. Só o presidente da OAB, ele foi 3 vezes, ele foi por 3 mandatos seguidos, e eu quero isso mais não na minha vida. Era um advogado renomado lá em Goiás. Ele falou assim, olha, eu estou acompanhando você toda manhã lá, 6 horas da manhã, não sei o que lá. Aí ele falou assim para mim, ele disse, olha, se precisar, conte comigo. Remédios, feira, cesta básica, olha, na boa, conta com a gente. Porque eu estou vendo que o trabalho aí de vocês aí é sério, então é só falar para mim que a gente vai desenrolar aqui e tal. Por que eu estou te contando isso aqui? Porque é o seguinte, veja só, quando é uma pessoa que faz isso, eu tenho a obrigação de dizer assim, ok, você mandou esse recurso aqui, compramos isso, entregamos isso, está aqui de volta o comprovante. Porque não é meu dinheiro, entendeu? Ou seja, se você está fazendo algo que não é com seu dinheiro, é sua obrigação prestar contas.
Mas quando é seu, não tem porquê você publicar isso para as pessoas. É isso que Jesus está ensinando. Se é seu, se é você que está fazendo, deixa que Deus resolve isso com você e vai te recompensar. Se é de outra pessoa, então preste contas. Assim é no serviço público, assim é numa prefeitura. Tem que divulgar mesmo, porque não é seu o recurso. Agora, se é seu, por favor, faça tudo com muita discrição. Por quê? Porque a celebridade, o espírito de celebridade faz tudo para chamar a atenção das pessoas. E isso é muito triste. Eu posso ler aquele versículo que as irmãs choram quando eu leio? Eu vou ler, tá? Segura na saída aí. Provérbios 11, 22, Davi. Irmãs, eu sei que as irmãs têm raiva quando eu leio. Está na Bíblia, tá? Então, por favor, Provérbios 11, 22. 22. Olha que coisa esquisita aqui, gente. Ó. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ninguém deu glória a Deus nessas horas. Aleluia, igreja. Vê que interessante. Não basta ser bonita, tem que ser discreta. Está aqui na Bíblia, tá, gente? Reclama com Deus, tá? Resolve com ele na saída aí. Serve para homem também, mas aqui o Salomão está se referindo à mulher. Gente, é tão triste uma pessoa que não sabe ser discreta, é ou não é? Tem que chamar a atenção. As pessoas têm que dobrar assim, tem que se curvar para ver quem foi que passou. Vai com calma aí, ó. Porque é isso aqui que vai acontecer contigo. Tudo que você fizer, a posição que você estiver, tente ser o mais discreto possível. É claro, preste atenção, que dependendo da sua situação, tu vai ter que aparecer. Quem está à frente de algo tem que aparecer, tem que botar a cara na tela. Já ele falou para mim assim, eu quero fazer o estudo lá no Instagram, como é que eu faço? Eu disse, bota o telefone perto da cara, abre a Bíblia. Tem que aparecer. Mas pode ser longe? Não. Como é que o povo vai te ver longe? Bota umas perto assim, abre a Bíblia e manda ver, deixa Deus te usar, dá lugar. Então quem quer fazer algo tem que aparecer. Não tem como você fazer as coisas sem aparecer. O problema é quando você quer aparecer mais do que aquilo pelo qual você foi enviado. Esse é que é um problema. Vocês sabiam, irmãos, com muito respeito e carinho, eu sei que tem irmãos que amam isso. Vocês sabiam, né, que o TikTok é uma rede social chinesa? Você sabia que ele é proibido na China? Como é que os infelizes fazem um negócio e proíbem para eles mesmos? E vêm detonar a gente aqui. Eu vou te falar aqui uma palavra feia, tá? Mas me perdoa, depois a gente conversa. Mas é isso que os especialistas classificam o TikTok. E eu estou lá, todo dia com um minuto com Deus. Problema dos chineses. Mas estão espionando. É bom que eles ouvem o evangelho, eu estou lá. Escute, você já deve ter ouvido essa frase por aí afora. O TikTok é uma rede social para, olha a palavra que os especialistas usam, idiotizar pessoas. É isso que eles usam. Sabe por quê? Nunca vi o povo passar tanto vexame como passa hoje em dia no TikTok. Já viu? As pessoas se expõem ao ridículo, aquela esculhambação toda. Por que os chineses não aceitam isso lá, hein? Aliás, a versão de lá é diferente. Eles usam isso lá de forma educacional, para ensinar, não para fazer o povo perder tempo e se expor e passar vergonha. Eu vou lembrar uma coisa a vocês, viu? Tudo que fica lá está registrado, viu? Daqui a 500 anos, seus bisnetos, tataranetos, vai dizer assim, é a minha bisavó? Misericórdia! Olha o que ela fazia, tá doido, que é isso aqui? Imagina seus bisnetos. Deixa eu dar uma olhadinha no TikTok da minha bisavó. Gente, uma foto da minha bisavó, só existe uma, já é um milagre. Mas os nossos bisnetos, tataranetos, caso Cristo não volte, vão ver tudo que a gente deixou por aí nas redes sociais. Para pensar nisso aí, cuidado na tua vida. Então, sabe, as pessoas, elas se expõem tanto, porque elas precisam ser curtidas, ela tem que ter like, ela tem que, se não engaja. E para a minha gente, falar uma coisa para vocês, faz anos que eu tenho assim, gastado muito tempo estudando engajamento, estudando SEO, estudando essa série de coisas. O algoritmo muda muito. O TikTok faz muito sucesso porque o algoritmo dele é diferente das outras redes sociais. E dá para você engajar, dá para você, por exemplo, realizar coisas interessantes de forma simples e de forma até orgânica. Vocês sabiam que nós temos uma rádio que eu nem divulgo para vocês, né? Alguns aqui já ouvem rádio, pregações 24 horas. Vocês pregam aqui no culto e depois repete lá. E fica lá 24 horas por dia, lá girando essas mensagens. Se você pesquisar no maior portal de rádios do Brasil, radios.net, que é um mega portal, essa rádio é a segunda mais ouvida de Pernambuco. Em todo segmento, de forró e brega e tudo, tem uma de pregação que está em segundo lugar. Sabe como é que conseguiu isso? Sem nenhum centavo, só engajamento.
só através da dinâmica. Então, é possível você engajar sim, sem precisar fazer coisas ridículas. A questão aqui é o seguinte: se Deus te deu uma mensagem, entrega ela da forma mais discreta possível e que você consiga abençoar mais pessoas, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Tem muita forma de você fazer as coisas. Vocês lembram que antigamente, quem tem mais de 10 anos que lembra, nós tínhamos um serviço aqui de... eu tinha um portal de internet aqui, de notícia aqui em Surubim. Deixa eu te falar uma coisa, olha que loucura, quando eu conto isso para o pessoal da rádio, eles ficam rindo de mim. Porque eu consegui passar uma semana anunciando nas 3 rádios de Surubim, com 10 chamadas por dia, e gastei R$1 em tudo isso. Quer saber quanto? Quer saber como foi que eu fiz isso? Me compra o meu curso que eu ensino a vocês. Estou brincando. Vê só, no tempo que a internet era mato aqui na cidade, né? A gente foi lá e eu preciso agora trazer gente para dentro desse portal aqui e alimentar ele. Eu fiz uma coisa bem simples. Antônio, coloquei uma enquete no site. Qual a melhor rádio de Surubim? Coloquei as 3. E liguei para as 3. Anuncia aí, viu? Que quem ganhar eu levo um certificado para vocês. Os caras ficaram loucos, começaram a anunciar 10 vezes por dia na chamada. Integração Pop e Surubim AM. Foi uma semana, eu já sabia, claro, quem ia ganhar, porque a integração é a maior audiência. Eu gastei R$1 para imprimir o certificado. Eles passaram a semana inteira divulgando, de graça. Então, com R$1, eu não tinha impressora, e paguei para imprimir o certificado que eu mesmo fiz. Fui lá e ainda dei uma entrevista, de graça. Entreguei o certificado de R$1. Quando eu conto isso, pessoal da rádio, eu acho por isso que hoje eles me cobram caro, Wilson. Deve ser por causa disso, deve ser raiva. Mas, vê, a gente... Tem muita forma de você fazer as coisas, meu querido, sem você fazer tanta loucura por aí afora. Para pensar, vai estudando. Então Jesus falou o seguinte: vai dar uma esmola, não deixa que a outra mão veja, seja discreto. Todo servo é discreto. Celebridade, se não der para aparecer, ela bota uma melancia na cabeça, mas tem que aparecer, tem que chamar a atenção. Diga misericórdia. Não tenho mais tempo, acabou meu tempo, tenho só 3 minutinhos ali. Mas tem muita coisa aqui ainda. Por exemplo, um servo, ele tem prazer em servir ao próximo. A celebridade, ela acha humilhante servir a outras pessoas. Tem que ajudar, é? Ui, não gosto de gente, não. Servo tem que amar gente. Tem que amar pessoas. Nada. Você quer o quê? Gente perfeita? Vai para o céu, então. Lá tem. Mas enquanto estiver aqui, você vai estar sujeito a levar desacerto de todo tamanho. A começar pelos mais próximos de você. Servos, agora isso aqui eu acho demais, tá, gente? Os servos, olha o fim deles. Todo servo será honrado por Deus. Já as celebridades serão desprezadas. Há um texto que eu amo. Coloca aí, Davi, 1 João 2,17. 1 João 2,17. Olha o que diz aqui, gente. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer ser esquecido na história? Você quer ser mais um que pisou aqui? Ou você quer permanecer para sempre? Está aqui, ó. Aqueles que estão correndo atrás do like, apenas disso, apenas das coisas passageiras, dos aplausos dos homens, vai passar. Há alguns anos atrás, a gente falou mais de 10 anos, eu e a Almeni, a gente estava no Rio de Janeiro, e disseram assim para a gente estava lá no centro, falaram assim, aqui tem um lugar chamado Retiro dos Artistas. E a gente falou, vamos conhecer esse lugar aí. É uma casa, um lugar aconchegante, onde mora gente que fez muito sucesso no Brasil, na década de 90, de 80. E chegamos lá assim, não é da nossa geração, então a gente teve que ir para o Google pesquisar. Quem era fulano? Um monte de artistas, é uma espécie de um asilo para artistas que foram abandonados pela família, que perderam... E você vai ver que lá tem um monte de gente que fez muito sucesso na televisão, no teatro, na música, nas décadas passadas. Hoje estão esquecidos em uma casa para idosos. Cadê o público? Cadê o povo que aplaudia? Cadê as pessoas que corriam, que pagavam ingresso caro para aquelas pessoas? Aí eu lembro disso aqui, o mundo e a sua cobiça passa. O show acaba, os aplausos cessam, o glamour termina. Há uma canção do Michel Zoe que ele fala, quando o som se acabar, quando a música terminar, chega um dia que tudo vai acabar. Eclesiastes 12 fala sobre isso. Vai chegar o dia que você não vai ouvir mais a música, seus ouvidos vão parar de ouvir, a sua vista vai escurecer,
O sol vai se pôr sobre a sua vida. E agora? Você vai fazer o que na sua vida? É isso que a Bíblia nos ensina, igreja. Eu não sei aonde o que você tem feito da sua vida. Mas se você está correndo atrás dessas coisas, saibam o seguinte: elas vão passar. Ah, mas eu estou bombando hoje nessa rede social. Amanhã aparece outra. Eu já fiz sucesso no Orkut. Cadê meu Orkut hoje em dia? Tinha gente aí que fazia um sucesso no Orkut. Era fazendeiro, tinha fazenda lá. Tinha um monte de coisa no Orkut. Não, porque minha fazenda tem 80 ovelhas. Aonde? No Orkut. Cadê ela hoje? Cadê a sua fazenda? Cadê tudo? Ou seja, passou. O mundo gira, as coisas passam. E olha, só aquilo que você faz diante do Senhor vai permanecer. Então, igreja, não escolha, não troque o eterno pelo passageiro. Não troque aquilo que Deus tem para a sua vida por aquilo que o mundo vai te oferecer. As pessoas estão te aplaudindo, diga assim: glória a Deus, porque foi Deus que fez isso na minha vida. O mundo está elogiando você, não faça como Herodes, diga: é porque Deus é comigo, porque Deus me abençoou. Não é por mim, é pela graça de Deus. O mundo está exaltando você, reconheça: não, grande é o Senhor, é porque Deus está fazendo isso na minha vida. Eu sou apenas um servo, mas é o Senhor que está usando você. O meu desejo, irmão, é que Deus use muito a sua vida, a nossa vida, que Deus te levante, que você seja sal, seja luz nesse mundo, mas nunca esqueça que Deus é grande na sua vida, que foi Ele que fez, que é Ele que exalta, que é Ele que levanta, porque se for o orgulho que levantar você, infelizmente você será abatido. Michel Louvor, pode voltar para cá, por favor. A pergunta aqui é o seguinte: você se considera hoje um servo ou uma celebridade? Dentro do seu coração há um espírito de servo, um espírito quebrantado, um espírito que ama servir. Sabe, gente, na igreja também é assim. Graças a Deus, já a fé, o povo está curado já, mas eu já passei tantos aperreios assim, de pessoas que, por exemplo, só queria cantar na igreja quando estava cheia, na hora da oferta, antes da pregação, porque no começo tinha pouca gente, então eu não posso cantar no começo, afinal de contas. Eu já vi crentes se escondendo no banheiro para não cantar no início do culto. Aqui não, graças a Deus, mas eu já vi essas situações. Mas por quê? Porque as pessoas têm que me ver, têm que me aplaudir. Se ninguém vê, não tem graça. Aí eu imagino Jesus falando o seguinte: esse aí já acabou, já perdeu a graça. Porque é para o Senhor que a gente está fazendo. É para o Senhor que você faz. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos louvar o nosso Deus. Tudo prontinho aí? Depois a gente vai orar em nome de Jesus.